Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é ser me redimiu e me mostrou o quanto é Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Aleluia. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja
Igreja Batista da Pituba. Meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer estarmos juntos em mais um culto de adoração ao nosso Deus. E nessa noite, pensando sobre exatamente esse tema, a adoração que agrada a Deus. Adorar a Deus nós podemos fazer de muitas maneiras, e uma delas é rememorando o que Jesus fez na cruz por nós e expressando gratidão. Ele morreu na cruz, mas a cruz não foi o fim da história. Aquela cruz não conseguiu conter o plano de Deus, pois ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Com muito espírito de adoração, nós vamos nos reunir no próximo domingo, no culto da manhã, às 10h15, para celebrar a ceia do Senhor. Separe um cálice, um pedaço de pão e vamos juntos nos reunir de forma online em celebração ao nosso Deus. E logo no dia 7, das 19 às 23 horas, nós estaremos reunidos em culto de vigília, mais uma vigília online da Igreja Batista da Pituba. Não perca essa oportunidade, será tão abençoada quanto foi a última, quando tivemos um grande número, quase 600 pessoas visualizaram a nossa vigília. E você é convidado a se unir a nós nesse tempo de celebração. Nós estamos socorrendo as igrejas, as famílias que estão em dificuldade, oferecendo cestas básicas, mas não é uma cesta básica não, ela é muito mais que básica, ela tem o dobro da quantidade das cestas comuns e com itens a mais, itens extras, que não é comum em você ver nas cestas. Cesta realmente com a cara do coração e a generosidade da Igreja Batista da Pituba. Una-se a nós na campanha SOS Cesta do Amor. Faça a sua oferta ou leve a sua doação diretamente à igreja e vamos abençoar. Nesta semana precisamos de recursos porque iremos abençoar mais de 60 famílias entregando cestas básicas só nesta semana, sem falar nas próximas. Precisamos da sua cooperação. Nossos pequenos grupos multiplicadores continuam funcionando a todo vapor, com muita alegria. Procure a nossa coordenadora Andresa e procure informações como você faz para ingressar em um PGM, um pequeno grupo multiplicador. A Escola Bíblica Discipuladora também tem sido abençoadora, as classes estão se reunindo de maneira muito profunda, muito abençoadora, procurando desenvolver o crescimento e a edificação espiritual de cada aluno. Venha fazer parte da nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista da Pituba. Nesse tempo de pandemia, nós estamos aproveitando para fazer algumas obras em nossa igreja, obras de restauração da estrutura, melhorando o espaço físico. Nesse tempo que ela ficou fechada, o forro da igreja sofreu, algumas áreas da igreja sofreram bastante, muitas infiltrações aconteceram ao longo dos anos, então nós estamos cuidando de tudo para tornar o nosso ambiente lindo, bonito, do jeito que Deus é digno e do jeito que você merece e os seus visitantes merecem. Então, você é convidado a participar desse movimento de restauração, de reforma da igreja, colocando a sua oferta para a reforma do santuário. Não perca essa oportunidade, una-se a nós. Os nossos cultos online acontecem toda quarta-feira, 19h30. Nós estamos caminhando para o final da série As Curvas na Estrada da Vida. Faltam poucas mensagens para a gente concluir a série e você não pode ficar de fora, tá bom? E aos domingos às 10h15, quando ao final de cada culto nós temos uma programação especial para as crianças. Hoje pela manhã nós encerramos a série Na Rota do Deserto, descobrindo os poderes de Deus, e vamos iniciar a nova série, Todos a Bordo, né? Todos a Bordo, no mar de aventuras. Nós vamos descobrir os milagres, os mistérios, as coisas maravilhosas que aconteceram ao longo da história do povo de Deus, episódios do mar, né, que aconteceram no mar. Então você será o nosso convidado, ok? E todo domingo também às 18 horas, cultos com temas relevantes para a sua vida. E ao final do culto de quarta-feira e de domingo às 18 horas, sempre a nossa live de oração, e você é convidado a se inteirar conosco desses momentos, participando, interagindo conosco nas nossas lives. Que Deus continue abençoando a sua vida. O nosso desejo como igreja é ser instrumento do Senhor para a bênção da sua vida. Como mencionei, nessa noite quero conversar com vocês sobre o tema A Oração que Agrada a Deus. E convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler dois versículos, 23 e 24. João 4, 23 e 24, que diz assim: No entanto,
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém? Sobre adoração a Deus, o profeta Isaías ele teve uma linda visão de anjos do Senhor, batendo as asas em torno do trono do Senhor e adorando ao Senhor. Vamos ler também esse texto, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ler os versículos 5 a 8, que diz assim: Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela colocou na minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Adorar significa prestar culto, venerar, prestar homenagem. Adorar envolve atitudes e demonstração de apreço, de carinho, de reconhecimento, de submissão, de inteira confiança do adorador. Ao longo do tempo, os homens criaram seus próprios deuses. Por trás de uma adoração ao falso Deus está sempre a presença do inimigo de Deus, tentando atrair a atenção, desviar o foco, levar os homens a adorar a falsos deuses e não ao verdadeiro Deus. O papel dele é perverter o culto verdadeiro a Deus. O papel dele é dissuadir a sua mente da verdadeira adoração e colocar em seu coração enganos, conduzindo seus adoradores a prestar um culto mau e um culto à sua rebeldia. Os textos que lemos acima nos dão uma tranquilidade para afirmar que o Pai procura adoradores, não por não tê-los, não porque precise deles, não porque seja incapaz de criar adoradores aos milhões. Há uma classe de anjos que foram feitas exclusivamente por Deus para adorá-lo. O próprio texto bíblico do profeta Isaías diz que os serafins, com 3 pares de asas, viviam para adorá-lo, né? E a raiz do nome em hebraico, será, significa arder, encandecer. Então eles ardiam em adoração e ficavam de maneira incandescente adorando a Deus. Os 2 textos que lemos nos conduzem às seguintes conclusões. Primeira delas, o Pai procura adoradores. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, nós lemos, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. Então nós vemos aí o Pai procurando adoradores. O Pai não os procura por tê-los perdido. Jamais. Deus tudo tem em suas mãos. O Pai não os procura porque eles deixaram de existir ou então busca constantemente despertar alguém para adorá-lo. Nunca. Deus é soberano sobre todas as coisas e independe do homem e da sua boa vontade para realizar os seus propósitos. A procura que o texto diz significa atrair acerca de si. Quando Deus decidiu destruir a humanidade antes do dilúvio, o seu olhar encontrou um homem chamado Noé e encantou aos olhos de Deus a maneira como Noé vivia, como ele se portava ante o mundo que estava em pecado. Nós vemos o texto dizendo que ele encontrou uma pérola no meio dos pedregulhos. Assim, Deus procura alguém que o adore de verdade no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pervertida. Deus está procurando corações de verdadeiros adoradores, que ele encontre o seu coração. A procura de Deus por adoradores verdadeiros é a sua onisciência em conhecer os caminhos de todos nós, de conhecer não aquilo que a gente mostra por fora, mas aquilo que está por dentro. Na multidão dos que pensam adorar a Deus, não há espaço para
a verdade da alma, pois tudo é em vão. Deus já achou os seus adoradores em outros lugares. Ele os encontrou não na multidão daqueles que dizem estar adorando, mas ele os encontrou nos joelhos dobrados, junto à cama de seus quartos, nos locais escolhidos para aquela hora tranquila no jardim de oração. Encontrou-os quando, à semelhança do bom samaritano, começaram a agir em favor dos necessitados, buscando acudir o próximo, mas sendo alguém tão diferente dele, mas não importa, estava ali para acudir. Encontrou-os quando testemunhavam do Evangelho de maneira corajosa diante dos patrões, dos empregados, dos colegas da faculdade, diante da vizinhança, diante das autoridades. Não se omitiu em desenvolver relacionamentos discipuladores, independente se as pessoas estavam atraídas ou não. Eles estavam ali para atraí-las para Cristo com seus testemunhos. Encontrou-os quando não aceitaram ir para as baladas, não aceitaram a fornicação, não aceitaram atos libidinosos em grupos, não participaram de mentiras contadas para encobrir crimes alheios ou traição de alguém, mas se manteve íntegro, verdadeiro, como testemunha fiel. O Salmo 1, versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho dos justos. A segunda verdade que a gente pode extrair desses textos é: o Pai só é adorado em espírito e em verdade. O versículo 24 nos diz isso: Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus fala para a mulher samaritana é que Deus é espírito. Isso significa que ele não é constituído da mesma materialidade nossa, o que não significa que seja uma fumacinha, sem forma alguma. Deus tem forma, mas a vista humana não é capaz de vê-la, de identificá-la. Deus disse a Moisés que desejava ver a sua glória, Êxodo 32, 20, e acrescentou: você não poderá me ver, você não poderá ver a minha face, diz o texto, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Depois de um longo convívio com os apóstolos e da triste notícia de que teria que morrer, mas que ressuscitaria, Filipe, nesse diálogo com Jesus, pediu a Cristo: mostra-nos o Pai. Jesus, com santa paciência e absoluta transparência, afirmou. João 14, 9, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Moisés quis ver a face de Deus e não pôde. Filipe pediu o mesmo e Jesus disse que era ele a face de Deus, mas nenhuma fotografia foi tirada daquele rosto imaculado que era a expressão máxima de Deus. Como cremos, o próprio Senhor nos afirma, João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Isso nos leva a uma forma de adoração muito mais pura e muito mais madura. Adorar a Deus de maneira bem mais profunda, aquela que não depende de objetos, aquela que não depende de visões, aquela que não depende de rituais exteriores, mas depende de uma alma absolutamente consciente do motivo que envolve a sua vida nesta adoração. Adoração que reconhece em Deus a sua origem de vida, adoração que rende glória a Deus, uma glória legítima ao seu nome, uma adoração que proclama a soberania divina sobre todas as coisas, uma adoração que aponta para a verdade da sua palavra como diretriz para viver, para toda a história e construção de vida, adoração que reconhece a mão de Deus nas coisas mais simples, nas pequeninas coisas, bem como a sua mão nas coisas mais complexas, inexplicáveis, que se pode crer é Deus quem está agindo. Esse tipo de adoração era um contraponto a
todo tipo de adoração que os pagãos e que os líderes religiosos daquela época desejavam oferecer aos seus deuses, entre aspas. Em Israel, chegavam a praticar relações sexuais diante da imagem de Baal, de Astarote, de Moleque. Ao deus Moleque ofertavam até bebezinhos recém-nascidos, vivos em uma bacia em chama, em oferenda às suas divindades. Entre os gregos, além da prostituição cultica, davam comida, bebida, animais sacrificados e todo tipo de flagelo e orgia acontecia em suas adorações. Baco, o deus do vinho, é a prova incontestável deste passado horrível de expressão de adoração que nada tem a ver da adoração em espírito em verdade ao Deus que é espírito. Mas nos dias atuais, as religiões pagãs não fazem muito diferente daquelas religiões de outrora. E se isso não bastasse, alguns se dizem até evangélicos e abominaram o culto verdadeiro. E transformando o Deus que quer ser cultuado em espírito e em verdade num Deus barato do paganismo. A adoração a Deus, ela deve ser simples e clara. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele, diz o texto sagrado. Terceira verdade que podemos extrair desses dois textos bíblicos: o Pai transforma adoradores em testemunhas. Veja o que diz Isaías capítulo 6, versículo 8. Lá Isaías ele diz que ouviu o Senhor lhe chamar e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era um homem de Deus. Deus o conhecia no íntimo do seu coração. Isaías estava triste com a morte do rei Uzias, de quem gostava muito. Se cada um de nós trocasse a lamúria e a tristeza por mais tempos de joelhos, mais tempo de oração, mais tempo de adoração ao Deus em espírito e em verdade, mais tempo de exame da palavra do Senhor. Fenômenos como aquele que Isaías vislumbrou seria experimentado por muitos em pleno século 21. É verdade, eu creio nisso. Estavam em adoração do tipo certo, em espírito e em verdade, quando Deus mostra a sua glória celestial, mostrou o seu trono e a maneira reverente com que os serafins adoravam ao Senhor com asas de reverência. É isso que Deus quer que experimentemos. Isaías sabia que ver a Deus significava morrer, pois Deus não podia ser visto por olhos humanos desde Abraão, quando for expulso do paraíso, desde Adão, quando for expulso do paraíso. Ele pensou: vou morrer, meus olhos estão vendo Deus sentado no alto sublime trono. Mas um dos serafins veio e com a brasa do altar do próprio Deus tocou-lhe dizendo: fique tranquilo, o seu pecado foi lhe tirado. A brasa que tirou o pecado da vida de Isaías veio do próprio Deus, mostrando a Isaías que não foi por mérito próprio, não foi por um ritual que ele ofereceu, mas não foi por pagamento de algo bom que Isaías fez que foi lhe retirado o pecado. Assim como Cristo veio do próprio Deus para retirar o pecado de nós, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, trazendo salvação através do seu sacrifício bendito na cruz do Calvário. Resta-nos concordar com Paulo quando diz lá em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, pois é por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isaías, de posse então do perdão trazido pelo anjo vindo de Deus, ele ouve o Senhor dizer: a quem irei enviar? Quem há de ir por nós? Deus fala pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus fala ao nosso coração pela fé, de forma maravilhosa, edificante e fundamentada na Bíblia. Isaías então oferece-se ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, foi a declaração do profeta Isaías. A verdadeira adoração, feita por uma alma que foi purificada pelo precioso sangue de Jesus, deve ter a mesma
expressão, que busca a Deus procurando agradar-lhe em sua gratidão, que adora aquele que tudo fez por nós, sem que nada merecêssemos, somente pela graça, é capaz de ouvir a voz do Senhor que diz: quem há de ir por nós? Ir para onde? Disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Ou o que diz Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou lá em Romanos 10:15, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Expressão de adoração. Adoração verdadeira gera pessoas conscientes e voluntárias no serviço da divulgação das boas novas de salvação aos que ainda não conhecem Jesus Cristo. A verdadeira adoração parte da alma satisfeita com a obra completa de Cristo na cruz do Calvário e com um anseio profundo em tornar tal evangelho conhecido de todas as pessoas. A verdadeira adoração faz de cada adorador um evangelista, não propriamente um pregador, mas uma testemunha daquilo que Cristo fez no seu lugar na cruz do Calvário, através de algo que nós chamamos de RD, relacionamento discipulador. É um relacionamento que é travado entre pessoas, o crente e aquele que será crente, e pelo relacionamento vai atrair essa pessoa para Cristo Jesus. A pessoa verá Cristo na vida do verdadeiro adorador e pelo relacionamento será um instrumento de Deus para a multiplicação de discípulos. É o chamado de Deus atendido voluntariamente pelo adorador verdadeiro. O Pai procura adoradores neste mundo, não porque não os encontre, mas porque os identifica através da vida consagrada e santificada de cada crente que se dispõe a ser um verdadeiro adorador. Seríamos nós esse tipo de adorador que ele procura? O Pai é o alvo da nossa adoração e quer ser adorado em espírito e em verdade, ou seja, dentro de um coração reto, íntegro, desejoso, que é desafiado e apresenta a sua vida a Deus, na sua presença, de forma verdadeira, não teatral, não artificial, não mecânica, mas expressão verdadeira. Seríamos nós o tipo de adoradores que ele procura? O Pai tira o pecado de cada adorador por iniciativa própria, não por mérito do adorador. Assim, não importa o valor do sacrifício humano, não importa o valor e a qualidade da sua oferta, o que justifica é a pureza de coração ao se prestar adoração. Não importa as justificativas ou os pagamentos que o homem queira fazer, nada disso paga a graça do Senhor revelada em Cristo Jesus, pois ela é gratuita e é dispensável para quem reconhece a completa ineficácia humana e a total dependência de Deus. O Pai satisfaz a alma sedenta pela graça. Seríamos nós o tipo de adoradores que ele procura? O Pai convoca cada adorador para ser semeador das boas novas, esparramando o evangelho por onde quer que anda, em todos os lugares, sendo testemunha viva, uma luz a brilhar nas trevas, uma luz que resplandece, né? Você pode ser um pregador, ou você pode ser um professor, você pode ser um profissional em qualquer área, onde quer que esteja, através dos seus relacionamentos discipuladores, espalhando o evangelho. Nenhum adorador que não tenha consciência desse chamado pode ser considerado verdadeiro adorador. Pois um cristão autêntico está debaixo de uma ordem: sejam minhas testemunhas. Seríamos nós o tipo de adoradores que ele procura? Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós, que ousamos nos chamar de adoradores de Deus, que compreendamos que Ele é tudo em nós e que não somos capazes de agradá-lo, mas que Ele, com santo amor e bondade, acolhe o pecador convertido e que o busca interiormente pela fé, sem ver o seu rosto, mas crendo que é Deus em Cristo Jesus, crendo em sua presença, na legitimidade da sua palavra, e de cada adorador faz um evangelista para a salvação de todo aquele que crê.
Sejamos nós esse adorador que o Pai procura. Ele é Espírito e está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus assim nos abençoe. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração em teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração em teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim, tu habitas em mim, Senhor. Tu habitas, habitas em mim. Habitas em mim, tu habitas em mim, Senhor. Tu habitas pra sempre, habitas em mim.
Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra, de aprender os Teus ensinos, colocá-los em prática nos dias de hoje. Ainda que ventos contrários soprem contra nós, ainda que as circunstâncias sejam adversas, não importa a circunstância, Tu és Deus na minha vida e na vida deste que ora comigo. Aceita, pois, o desejo do nosso coração de Te adorar em espírito e em verdade, e que essa adoração seja fruto, ó Pai, de atitudes, de gestos, de comprometimentos, de uma vida que está disposta a viver segundo o Teu querer. Toma-nos, pois, nas Tuas mãos. Abençoa as nossas vidas. Faça de nós verdadeiros adoradores segundo o Teu querer. Meu Deus, aqui estamos nós diante do Senhor. Vidas rendidas aos Teus pés. Corações abertos para receber mais da Tua presença. E o compromisso de dizermos não aquilo que não Te agrada e dizermos sim, a minha vida será expressão do verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você, hoje, nesta noite e ao longo desta semana e sempre.